Olá, você está no canal da Maistane. Tem muita gente, né, que tem acesso ao meu Drive, tem pedido alguns resumos a respeito da primeira parcial de X. Então eu resolvi fazer uma linha do tempo, falando um pouquinho sobre o que aconteceu com cada um dos personagens nessa época. Se você está interessado para estudar, né, para a primeira parcial de X, dá uma olhada na minha playlist, tá lá CBC UBA, e tem todos os vídeos de X falando dos conceitos, tudo direitinho. Tem acesso ao meu Drive também, tem todo o material que eu estudei, tem vídeo falando de como eu estudei para a primeira parcial de ICSI. E você vai ter acesso ao meu material. O link do Drive tá aqui no Instagram, no YouTube, e tá também lá no Instagram. Só me seguir, @maistane, que vocês vão ter acesso a todo o material e os meus resumos. Eu fiz uma linha do tempo, mesmo, uma linha enorme e tal. E aí depois peguei essa linha e passei para um quadrinho falando aqui das datas, né? Quem eram as pessoas que tomaram o poder, qual foi a forma, né, qual era o regime, qual foi a forma de acesso ao poder e um pouquinho dos principais acontecimentos dessas pessoas. Então a gente vai rever aqui um pouquinho dessa linha do tempo. Primeira parcial, a gente começa em 1880 com Roca e vai até 1955 com Perón. Tá? Pensando no mandato de Roca, ele cumpriu 6 anos ali, porque no início era, né, um mandato de 6 anos. Roca, ele era um general e tudo. Ele entra por democracia fraudulenta, os primeiros todos, até chegar depois da lei de 1912 de Santos Penha, era tudo fraudulento. Então não tinha mudança de regime, isso cai na prova, porque eles entraram da mesma forma democracia fraudulenta, né? Tinha mudança de governo porque o representante ia mudando. Roca, então, ele era, né, general e tudo, e veio ali na época dos índios, eles mataram os índios, pegaram as terras dos índios, ele rompe. Aí eles matam os índios, vendem as terras a preço de banana. E era na época que a Argentina, né, ela era um país agroexportador, então ele exportava grãos, exportava, né, ovelhas, essas coisas. Só que eles não queriam trabalhar, eles não queriam dispor da mão de obra, né? E nessa época eles exportavam para a Inglaterra também. E aí, só um adendo aqui, a parte de morte dos índios e tudo, chama Campana do Deserto. Pode ser que caia alguma coisa relacionada com esse nome. E aí, eles não queriam mexer com essa mão de obra e tudo. Roca, ele governava para a elite, tá, gente? Ele era da elite, governava para a elite. E aí, então, vem os imigrantes. Vem gente da Itália, gente da Espanha, principalmente, para poder fazer a mão de obra aqui. Eles falam, olha, pode vir, vai ter casa, vai ter comida, vai ter tudo. Não tinha nem terra mais, porque eles tinham vendido todas as terras dos índios. E aí, os imigrantes vêm, Roca vai, cria a lei 1420, que é a lei da educação, e rompe com a igreja. Nessa época, a igreja que educava as pessoas, e aí Roca vai falar, agora é o Estado, tá? Que é uma lei mesmo que a educação, ela era 3 coisas. Ela era gratuita, laica e de acesso a todos. Isso mesmo. E aí, Roca vai, ele governava para a elite ali, a economia era liberal naquela época, porque o modelo de Estado era liberalismo, depois vocês dão uma olhada nesse vídeo. Mas a política era dos conservadores. A elite era conservadora, pode chamar também oligarquia, tá? Roca cumpre os 6 anos dele, o mandato dele acaba. Então vai de 1880 a 1886. E em 86 entra Selma. Também democracia fraudulenta, né? Tinha as eleições tudo bonitinho, mas a elite que escolhia quem que ia governar. Selma era cunhado de Roca. Ele era ex-governador de Córdoba, e Córdoba nessa época era, né, a maior potência de ensino da Argentina. O partido que existia nessa época era os PANs, Partido Autonomista Nacional, se eu não me engano. E aí, o que Selma faz? Ele tira o PAN e vira Unicato, que era o único nome, o único chefe, o nominal vai vir lá na frente, era o único chefe, então o poder dele até aumentava. O que acontecia com Selma? Roca liderava para a elite, para a oligarquia. Selma liderava só para os amigos dele, o governo era só para os amigos dele, ele roubava muito, né? Veio os negociados, que é como se fosse uma licitação no Brasil, né? Tinha ali as pessoas que iam poder concorrer, mas já tinha quem ia ganhar. E ele pegava o lucro dessa corrupção e, em vez dele dividir com toda a elite, não, ele dividia só com os poucos amigos dele. A elite começou a criar confusão com Selma, principalmente Roca também. Falou, poxa, eu não ligo de você roubar, mas eu quero que você divide comigo, você não está dividindo. E aí o pior, né, de Selma
foi na crise de 89, 1889, teve uma crise, e aí em 90 ele faz um pronunciamento falando que não dá conta de pagar essa dívida. E aí o povo, a elite, fala, poxa, você tá roubando, não divide com a gente, não paga a dívida, nós vamos te tirar no poder. Tem a Revolução do Parque, né? Ela durou aí 1880 a 1890, minto, 90, 98, é muita data, gente. E aí, Selma vai e renuncia, tá? Nesse momento, Allen e Mitre tá lá criando a União Cívica. E aí, Allen briga com Mitre, nessa revolução toda, Mitre vaza, né? Vai para a Europa. Além que é um modelo mais honesto e tudo mais transparente, Mitre quer que continue toda essa corrupção. Mitre vai, passa a perna em Além e indica Pellegrini, Carlos Pellegrini, para poder assumir o poder. Né? Pellegrini vem e cumpre só os últimos 2 anos, aí, porque Selma renunciou com 4 anos de governo. Nesse momento, Pellegrini fala assim, olha, eu até vou assumir, se vocês pagarem essa dívida. Então, eles fazem um empréstimo com quem tinha dinheiro lá na época, né? Os empresários e tudo, indústrias e a elite, paga essa dívida, Pellegrini entra, cria o Banco de la Nación Argentina, pronto, faz mais nada de importante. E nesse momento, Allen tá brigado com Mitre, principalmente porque Mitre passou a perna e eles indicaram Pellegrini, foi democracia fraudulenta, mas ele foi indicado. Além cria, então, né, sai da UC, que é a União Cívica, e cria a União Cívica Radical. Lembrando que Além, ele é tio de Irigoyen, quando ele morre, Irigoyen assume a UCR. Eu falo RC, gente, mas é a UCR. Depois tem uma nova eleição fraudulenta, então, em 92, e aí Sanz Penha assume. Gente, cuidado com isso, porque o Sanz Penha famoso que criou a lei, ele aparece lá em 1910. Isso mesmo, porque a lei dele é de 1912. Esse Sanz Penha aqui não teve importância nenhuma, ele foi Luiz Sanz Penha, o outro é Roque Sanz Penha. Esse Sanz Penha tem uma revolta lá cívico-militar de Além Irigoyen na época dele, mas não tem muita importância. Tem uma crise em 95 que ele vai e renuncia. E o vice dele, que é o Uriburu, que não é aquele Uriburu militar que vai assumir o golpe de 30, é outro também sem importância, assume, termina o mandato dele aí. Nesse momento, Além suicida, tá, gente? Só para critério de curiosidade mesmo, vocês saberem da onde que ele gosta surge liderando a UCR. Em 98, Roca volta, né? Então, veio Roca, Selma, aí vem esse Sanz Penha e Uriburu, e aí Roca volta no seu segundo mandato. Né? Nesse segundo mandato, a economia já está bombando. Antes era agroexportador de grãos e ovelhas, e agora eles também estão exportando carne vacuna. Em 1901, eles criam, então, a Central Obreira. Só que o que acontecia? O dinheiro de tudo que eles exportavam para a Inglaterra ia para a elite. O povo, os trabalhadores, não recebiam nada. E aí, em 1902, tem a primeira greve de todos os trabalhadores. E aí, Roca não aceitava muita coisa, ele não tinha muita conversa com ele. Ele cria uma lei 41, 44, para expulsar esses imigrantes. Só que os imigrantes, gente, eles tinham filho com os argentinos, então não deu muito certo, não. Tá? Em 1901, ele cria o Colimba, que é mesmo... Eu não sei o que significa a sigla, mas é o serviço militar obrigatório. Hoje em dia não é mais, mas naquela época era. Significava correr, varrer e limpar. E ele cria também o uninominal. O que é isso? Não confunde com o unicato lá, que era um único chefe. O uninominal é um único nome. Antes, com o PAN, né, o partido que tinha, os deputados eles eram eleitos mediante uma lista. E agora a Roca fala, não, vai ter um nome, pronto. E aí elige, então, o primeiro deputado pelo uninominal, que foi Palácios, em 1904. Roca termina o mandato dele de novo de 6 anos. Aí vai vir Quintana, né, Manuel Quintana e José Figueroa Alcortra. Esses dois não fizeram muita coisa interessante, mas eles estão ali, não tem jeito. Né? Em Quintana ele vem em 1904, ele fica 2 anos, porque ele morre. Tem uma rebelião lá da UCR, e Palácios, aquele deputado, cria uma lei do descanso dominical. Só, tem muita coisa no negócio dele não. E aí o vice dele, Alcortra,
Alcorta, ele assume, e é quando a época que eles descobrem o petróleo, aí em 1907, em Rivadavia, que é uma província aqui da Argentina. Pronto, também não fazem muita coisa de interessante. Volta 1910, aí vem Roque Sanz Penha, que é o Penha famoso, tá? O Sanz Penha famoso. Ele cria uma lei em 1912 a respeito do voto. Essa lei é importante, né? O voto, ele eram 4 coisas. Ele era masculino, ele era obrigatório, ele era secreto e ele era masculino, secreto, obrigatório. Esqueci, gente. Masculino, secreto, obrigatório. Ai, deu um pane aqui. E universal. E aí, o que Roque Sanz Penha pensava? Eu vou criar essa lei porque só a elite que vota. Mas agora eu quero que todo mundo vote porque eu vou seguir ganhando. Ele tinha essa mentalidade, só que ele morre, gente. Ele cria a lei, morre. O vice dele, Vitorino de la Plaza, assume e termina o mandato dele. Tá? Sanz Penha fica 4 anos, Vitorino de la Plaza fica 2. Eles eram conservadores, né? E é bem na época ali da Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. Termina o mandato dos dois e aí vem Irigoyen. Irigoyen cai na prova, tá, gente? Roca, Irigoyen, Perón, com certeza cai na prova. Irigoyen vem em 1916 e já pega a lei de 1912 de Roque Sanz Penha. E aí Irigoyen, então, é eleito mediante a lei, né? Não é mais democracia fraudulenta, é uma poliarquia. O povo elege, né, Irigoyen. Se vocês quiserem saber sobre esses conceitos, assiste os outros vídeos que eu falo só sobre cada conceito no YouTube. Então, o Irigoyen, ele era o chefe da UCR, né, da União Cívica Radical, porque Allen morreu. Então, ele já era radical. O anterior era conservador e ele vem com a poliarquia, tá? Roca, ele governava para elite, para oligarquia. Irigoyen, ele governava para a classe média. Perón vai vir lá na frente governando para os obreiros, não confundam isso. Tá? Ele não teve muito apoio da galera, porque ele era radical e a galera era conservadora. Em 1918, tem uma revolta, né, universitários. Os universitários, eles começam a exigir, porque a universidade, ela era fechada, né, eles põem que ela era cerrada e da elite. Só a elite tinha acesso. E aí o povo fala, não, todo mundo quer estudar e tal. A gente quer uns professores mais modernos, porque eles tinham uma cabeça, né, uma mentalidade muito passada. A gente quer poder escolher, né, as nossas cátedras e etc. E aí Irigoyen vai e concede essa questão dos universitários e cria a lei lá dos universitários. Ele também cria a IPF, que é como se fosse a Petrobras no Brasil, que é mesmo pensando no petróleo. E tem a Semana Trágica, gente. A Semana Trágica também cai, tudo cai, né, gente? Que foi em 1919. Semana Trágica foi uma semana pensando nos trabalhadores. Os trabalhadores, eles queriam coisas básicas, jornadas, né, básica, queriam essa questão, né, descanso, hora de almoço e tal, falando um pouquinho da nossa linguagem de hoje aqui, jornada de 8 horas, 40 horas semanais, então eles queriam coisa básica, a gente era uma manifestação pacífica, tá? E aí, a polícia pau em todo mundo. Na primeiro dia de manifestação, se eu não me engano, não se atenha aos meus números, porque eu, né, não tô com isso escrito, foram 6 mortos e 32 feridos. E aí, eles vão enterrar esse povo. Por exemplo, na primeira manifestação tinha 30 mil pessoas. Na segunda, no dia do enterro, foram 150 mil. Foram, né, muita gente. E aí a polícia vem, repressão de novo e mata mais gente. E eles ficaram nessa de enterra manifesto uma semana, por isso que é chamado de Semana Trágica. E aí o trem ficou feio para Irigoyen. Irigoyen vai e acaba concedendo no final disso tudo o que os trabalhadores queriam, que era uma coisa básica, né? E aí eles criam, então, a Liga Patriótica, que era uma liga ali da elite mesmo, contra a oposição. Eram compostos por militares, igrejas, etc. Eles começaram a atacar essas questões da oposição em bibliotecas, em bairros, né? E começaram a atacar esse povo. E aí Irigoyen termina o mandato dele, então, que foi essa confusão toda, mas ele cumpre os 6 anos, falando, né, que agora o Estado que ia controlar a economia, e não a elite. Só pensando um pouquinho, todo esse modelo anterior era liberalismo, tá, gente? Depois do liberalismo, vai vir o intervencionismo, que é o modelo de keynesiano,
ele entra na crise de 29, que é quando tem a questão protecionista e tudo. Depois vai vir o modelo de bem-estar, o benefactor, depois da Segunda Guerra Mundial, que é Perón que já pega, sabe? São os 3 modelos principais, depois termina com o neoliberal. Só fazendo um adendo aqui, eu falo desses modelos quando eu falo no vídeo de Estado e Sociedade. Aí o Irigoyen termina o mandato dele. Isso é importante, gente. Irigoyen, ele sai, entra Marcelo T, depois Irigoyen volta. Tem questão na prova que tem pegadinha de quem passou o poder para quem e tal. Marcelo T, ele era antipersonalista, Irigoyen era personalista, né? E Marcelo T era conservador e Irigoyen era radical, tá? Só uma questãozinha aí para vocês. Marcelo T, então, vem em 22, que é quando termina o mandato de Irigoyen, né? Já eleições, tudo bonitinho, então ele vem pela poliarquia também. O mandato dele, gente, não é tranquilo, porque às vezes a gente acha que não teve nada importante no mandato dele, mas não foi tão tranquilo assim, porque teve 519 greves no mandato dele. Né? As Forças Armadas, eu estava fazendo algumas provas, as Forças Armadas elas começam a agir, porque tinha que controlar esse povo de alguma forma. Então, assim, ele diminuiu o preço do transporte, mas ele já não mexeu nas jubilações, por exemplo, né, na aposentadoria e tudo. Então, assim, ele já governava para a classe alta, Irigoyen era para a classe média, não foi um governo assim tão tranquilo também não, tá? Mas não aconteceu nada demais, ele cumpre os 6 anos e aí volta Irigoyen de novo. Só que Irigoyen volta em 28, mas aí esse mandato ele toma um golpe. Tá? Em 29 tem uma crise, que é a crise da queda da Bolsa de Valores, que é quando, assim... Só ver onde os Estados Unidos entra aqui. Porque essa crise da Bolsa de Valores, ela vai afetar todo mundo, né? E é onde tem aí, por exemplo, aí a elite não queria poliarquia. Aí a elite aproveita essa crise e fala, o problema da crise é com a poliarquia, vamos voltar ao regime fraudulento. E aí o povo vem e dá um golpe em Irigoyen, que foi o golpe de 30, né? Entra Uriburu, ele era um militar, foi um golpe militar, mas assim, não é militar igual de 43 mesmo, foram os militares que foram lá e tomaram o poder. Tá? O Uriburu, ele vinha da elite e tudo. O que acontece depois de 30? Em 32, vem um acordo aí do novo modelo, é um novo acordo, onde sai do liberalismo, né? Era um Estado liberal, e entra para o intervencionismo e proteccionismo, né? O Estado começa a intervir, então, na economia, porque antes era liberal, o Estado não intervia, então ele passa a intervir na economia, porque tem a crise, e ele era protecionista, ele queria que tudo ficasse dentro da nação. Poxa, não vamos ficar comprando coisa lá de fora se eu posso produzir aqui dentro, tá? É chamado de modelo keynesiano. E só que tem de curiosidade, ali no governo de Uriburu, foi onde aconteceu a picada elétrica, né? Vocês já têm noção do que é uma picada elétrica, daí começa a vir essas questões de tortura. Tá? O Uriburu fica 2 anos, em 32 Justo assume, ele já vem por democracia fraudulenta, porque veio o golpe justamente para quebrar essa poliarquia de Irigoyen. A elite fala, não tá dando certo a poliarquia, por isso está na crise. Então veio o golpe e aí volta a democracia fraudulenta de novo, que foi quando o Justo assume, tá? Agostinho Pedro Justo. Então ele volta com os negociados, volta com a corrupção, volta com aquela palhaçada toda. É onde tem em 32 o Pacto de Ottawa. Não sei a pronúncia disso não. Que foi no Canadá. Resumindo, o que acontece? A Inglaterra era o principal consumista, né, dos produtos exportados da Argentina. E aí a Inglaterra vai e fala assim, olha, eu vou comprar agora só das minhas... Como é que chama a palavra? Deixa eu ver se eu tenho essa palavra aqui, gente. É muita coisa, viu, galera? Eu não tenho isso aqui, não. Pacto de Ottawa. Eu não vou ter isso aqui. Mas a Inglaterra, ela queria comprar só... Você lembra, amor? O bebê tá gravando, gente. Não vou lembrar, minhas folhas estão longe. Alguma coisa assim? Não, era tipo as províncias delas. Eu não vou lembrar o nome. Mas a Inglaterra queria comprar só de alguns lugares, Nova Zelândia e tal. Era coisa ali mesmo próximo. E não queria comprar da Argentina. O que vocês têm que saber é isso. A Inglaterra não queria comprar da Argentina.
E aí o povo fica doido, porque eles só exportam as coisas, como é que não vai comprar da Argentina? Aí Roca vai e faz o pacto, né? Ou tratado, pode cair qualquer um dos dois nomes na prova, que é o Tratado Roca-Roussillon. Era um ministro inglês da época e Roca tinha muita influência, né? Da onde veio Roca, se era justo, mas Roca ele sempre foi muito influente. Roca veste a cara, vai lá e fala com ele assim aqui, pelo amor de Deus, não deixa de comprar da Argentina, porque a gente já tá vindo de uma crise, a crise de 29, né? Isso foi em 32, tá tudo ferrado. E assim, eu preciso que vocês compram de mim. Gente, aqui é muita burrice, tá? E aí a Inglaterra fala, opa, claro que eu compro, né? Vocês vão diminuir os valores, vai tirar a inflação, eu quero participação nos bancos argentinos e os frigoríficos estão proibidos de serem de vocês, é só meu. Gente, terminou de regaçar o país, desculpa a palavra. E aí Roca aceita, tá? E aí eles fizeram esse tratado, a Inglaterra volta, né? Continua comprando então da Argentina. Termina o mandato de Justo, ele cumpriu 6 anos, vem 38 Ortiz. Ortiz não teve nada considerável assim pra gente no mandato dele, ele fica 4 anos, ele morre. O vice dele, Casticho, assume. Tá? Só que era um momento de muita corrupção ainda, aquela mesma coisa. Vem então 43 um golpe. Tá, gente? Casticho acaba ficando um ano só. Vem o golpe da Gol, que é um golpe militar, né, do Grupo de Oficiais Unidos. Foi as Forças Armadas mesmo, foram as Forças Armadas. Em 43 é quando nasce o peronismo. O Perón, gente, ele era militar naquela época, só que ele era coronel. Né? Geralmente quem assumiu o golpe eram generais e patentes mais altos e tudo. Mas é quando já começa a nascer esse peronismo, porque Perón, gente, ele tinha muita influência, ele podia assumir qualquer cargo ali. E ele escolhe trabalhar ali no Ministério do Trabalho, colocando o nosso nome assim, e começar a mexer com essas coisas de trabalhadores e tudo. Em 44, a Argentina rompe com os países do EJA, que é Alemanha, Japão e Itália. Em 45, né, tá ali terminando a Segunda Guerra Mundial, então tá acontecendo tudo isso nesse período. E eles falam que em 45 aconteceu o famoso antes e depois, que é antes e depois de Perón, tá? Que Perón começa a mexer com a classe obreira, gente. Roca falava da oligarquia, da elite, Irigoyen, né, governava para a classe média e Perón vem para o povão mesmo, que era a classe obreira. E aí chega Perón, né? Tô terminando, esse tempo tem fim. Perón, então, ele tem 2 mandatos. Perón é inteligentíssimo, gente. Ele chegou já mexendo na Constituição, tá, gente? Ele, né, vai mexer com a parte obreira e tudo. O mandato dele, ele não é bonzinho também, que ele é de concessão, repressão, negociação, teve isso tudo ali na parte dele. E quando o Perón começou a eleger, só um adendo, os Estados Unidos não queria que Perón ganhasse. Porque, né, Perón, ele mexe nessa questão da economia e todos os Estados Unidos dominavam nessa época, porque antes era só a Inglaterra, mas depois os Estados Unidos passou a ser parceiro da Argentina, então eles não queriam que Perón ganhasse. E aí, o que acontece? Estados Unidos lançam a campanha Perón ou Braden. Não interessava quem era opositor de Perón. Eles queriam, né, que Perón não ganhasse e Braden era dos Estados Unidos lá o representante. Então eles começam a fazer essa questão contra Perón, mas Perón ganha, não adianta. Tá? Em 47 vem o voto feminino, então. Pensando em Eva Perón e tudo, as mulheres passam a votar. E aí, em 47, ele mexe na Constituição, que era o que eu estava falando. Perón, ele mexe na Constituição, porque a antiga Constituição era de 1853. E aí, Perón fala que agora pode reeleger. Por isso que ele, né, ele é inteligente, ele continua o mandato dele porque ele se reelegeu. Era interventor o modelo, né, econômico dele, ele intervia sim na economia. O primeiro mandato dele vai de 46 a 52, são 6 anos. E aí o segundo mandato são 3 anos, 52 a 55. A gente termina aqui, não vou mexer nisso para lá, porque a primeira parcial termina aqui. Tá? Ele cria o IAPI em 46, 1943, que era um órgão mesmo, era uma instituição só para controlar as questões das importações. A elite fica louca, porque ele começa a controlar, uai, o que você está mandando, o que você não está mandando, o lucro, eu vou investir aqui no país, ele começa a investir em indústrias e tudo. Ele até começa no primeiro e segundo plano quinquenal,
né, que ele começa investindo nas indústrias ali, no segundo ele já está investindo na questão de agropecuária, só que aí tem uma crise, gente, tem uma crise feia de Marshall, que é onde tem duas, essa questão de colheita, sabe? São duas colheitas mal sucedidas, era agroexportador, então não tinha mantimento, não tinha nada para mandar. E aí a elite aproveita essa oportunidade de falar que isso tudo era culpa do governo de Perón, né? Que é quando vai vir toda a questão da segunda parcial. Terminando o mandato de Perón, então ele rompe com a igreja, gente, no segundo mandato dele. No primeiro mandato a igreja apoiava ele, tá? Mas no segundo mandato, o que acontece? Teve as ações sociais da Fundação Eva Perón. A Eva, ela não teve cargo público. Gente, ela não exerceu o cargo público. O povo queria que ela exercesse, mas ela já estava doente e ela morre ali. Logo depois, né, que Perón assume. Mas ela tinha associação, a fundação dela. E a igreja, ela arrecadava dinheiro, mas não fazia nada. E a associação de Eva Perón, ela arrecadava dinheiro, mas fazia as coisas. Então a igreja já começa ali num conflito. Depois que Eva morre, Perón, alucinado por ela, ele começa a querer santificar Eva, né? Querer que os trabalhadores vestiam coisas para mostrar que Eva era santa e tal. Ele queria começar um movimento assim, e a igreja pira. Então, no início, a igreja apoiava Perón, mas no final, a igreja rompe com Perón. E aí ele legaliza os prostíbulos e ele também, né, emite aí a lei que permite o divórcio. Então, creio que é isso, gente. É muita coisa, é muita informação. Eu tentei pontuar mesmo só as coisas mais importantes a respeito dessa linha do tempo de 1880 a 1955. Eu espero que todos os meus vídeos tenham ajudado vocês, né? Tem muitos vídeos assim pequenininhos falando dos conceitos e eu trouxe esse maior falando da linha do tempo para a primeira parcial e eu venho desejar boa prova para todo mundo, excelente prova para todo mundo, né? Que vocês sejam iluminados ali na hora da prova e se lembre de todas as coisas que vocês estudaram, né? Beijos da Maistane, curte esse vídeo, compartilhe os meus vídeos com outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal.